Hoje, agora nesse momento, eu quero tratar de um assunto que visa principalmente nas igrejas, né? Pastores, dirigentes de congregação e até mesmo membros de igreja. E o tema é conselho, um conselho. E que tipo de conselho? É o que eu tomei no dicionário, o seguinte: conselho primeira definição, opinião que se emite sobre o que convém fazer, um parecer, uma sugestão. Também, uma outra definição é uma proposta. E uma terceira definição é uma reunião de pessoas que deliberam sobre assuntos públicos ou particulares. No nosso caso aqui, não é um assunto público oficial, mas a igreja é um ente público, né? Porque refere-se ao povo. Na Bíblia, nós encontramos no livro de Provérbios 3 deles que eu quero destacar. O primeiro, no capítulo 11, versículo de número 14, que diz: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. O segundo é Provérbios 15, 22, que diz: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros confirmar-se-ão, ou seja, haverão de ser confirmados. E o terceiro e último, Provérbio 24, 6, que diz: porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão de conselheiros. Então, nós vemos aqui que na multidão de conselheiros, há segurança, os projetos se confirmam ou estabelecem-se e há vitória. Então, é muito interessante, né? Um destaque aqui para esse terceiro que eu li, que fala que com conselho prudente tu farás a guerra. Nós estamos numa guerra. Não é uma guerra contra o sangue e a carne, conforme diz ali em Efésios 6, mas é uma guerra espiritual. E para nós obtermos a vitória, a Bíblia fala aqui que é necessário a multidão de conselheiros. Eu quero chamar a atenção aqui o seguinte: lá no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, lá no Velho Testamento, no capítulo 18, versículos, são 3 versículos que eu vou falar, 17, 18, 21 e também vou falar no 23. No 17, diz que o sogro de Moisés, Jetro, ele disse para Moisés: não é bom o que fazes. Ele repreendeu Moisés: Moisés, não é bom o que você faz. E nós sabemos que ele não fazia parte daquele grupo, ele era um sacerdote midianita, ele era lá de Midian. Midian foi um dos filhos de Abraão com Quetura, uma mulher com quem Abraão se casou após a morte de Sara. E ele diz ali: não é bom o que tu fazes. No versículo 18, ele diz: totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. E ele, lá no versículo 21, ele orienta Moisés e diz: e tu, dentre todo o povo,
procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, homens que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Né? No versículo 23, ele busca um reforço para essa palavra e ele diz, se isto fizeres e Deus te mandar. E Moisés acatou aquilo ali. Então, eu entendo que seja interessante para as igrejas que elas tenham um conselho, um grupo de conselheiros, pessoas que vão ajudar quem está à frente do trabalho, que nós usamos chamar de liderança, ou de presidente, enfim, e mesmo em outros lugares, que às vezes é uma congregação, um pastor auxiliar que toma conta de uma congregação, ou de um setor, é interessante que haja um grupo de conselheiros formados para estarem ali compartilhando da responsabilidade de cuidar do povo de Deus, porque é muito sério cuidar do povo de Deus, né? Nós vamos ter uma tratativa com Deus a respeito desse trabalho. Lá em Hebreus 4:13 diz que não há nenhuma criatura encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Nós vamos prestar conta de tudo que nós fizermos, né? Seja bom e seja mal. Eclesiastes 12:14 fala isso. Deus trará à tona a mostra. Nada ficará encoberto, diz Mateus 10:26. Não há nada encoberto que não haja de ser revelado, nem nada oculto que não haja de saber-se. Então, é interessante, mas nós precisamos também aqui dizer como que o conselheiro vai ser escolhido, ou como e quais serão as atribuições do conselheiro, né? Eu falei que o conselho é formado por conselheiros. Nós falamos lá que o conselho, ele vai emitir opinião sobre o que convém fazer, vai dar parecer, vai dar sugestão. Ele não vai determinar, ele vai trazer propostas, né? Vai ser uma reunião de pessoas que vão deliberar sobre assuntos, né, dos mais diversos que acontecem, no caso aqui que nós estamos tratando da igreja, né? E eu vou até repartir este vídeo em mais de um, porque agora eu estarei falando a respeito da escolha dos conselheiros e das suas atribuições.